A imagem do feminino na psicanálise. Como eu ensaiei dizer na vez passada, né, a imagem do feminino é uma imagem muito importante na psicanálise. Desde o início dos seus trabalhos, Freud reconheceu a grande importância da mulher na formação do caráter humano. Em diversos escritos, particularmente no livro O Mal-Estar na Civilização, ele diz que a mãe é o primeiro objeto amoroso de todo ente humano. Também, a mãe é o primeiro objeto usado contra a ansiedade. Ou seja, né, a mãe é o primeiro elo de ligação, não só com a nossa parte propriamente biológica, porque é importante sempre assinalar que a mãe, antes de mais nada, é nutriente para o corpo, é alimento para o corpo. Por isso, a mãe sustenta inicialmente a vida biológica. Mas além dessa sustentação biológica, existe uma outra sustentação que será dada pela mãe, que é a sustentação mental, psíquica. Por isso, a mãe é um objeto dual por essência. Ao mesmo tempo que é um suporte biológico, é um suporte também psíquico, cultural. É o primeiro objeto cultural, social, usado para dar amparo para a criança. Isso significa que a mãe é extremamente crucial para a preservação, para a sobrevivência natural do bebê. E logo depois, para a sobrevivência psíquica do bebê. A primeira parte, essa sobrevivência material, é feita a partir do contato mesmo orgânico, né, com aquilo que sai do corpo dela, ou seja, o leite. A mãe é alimento. A mãe, ou parte da mãe, vai preencher a criança em sentido concreto. Ou seja, o seu leite servirá para manter a vida do bebê. Por isso, o bebê sente parte da mãe dentro de si mesmo. Agora, logo depois, a mãe será também, como diz o Winnicott, holding, ou seja, suporte, né, emocional, suporte psíquico, suporte afetivo. Logo, a criança, né, buscará a mãe como o objeto afetivo de amor, de ligação. Já perceberam uma criança pequena, né, como busca o sorriso da mãe, como busca, né, a alegria da mãe? Por quê? Porque ela já está se nutrindo, naquele momento, dos afetos que advêm desse primeiro objeto. Por isso, bem que poderíamos dizer que a mãe no início da vida mental do bebê equivale a uma espécie de ambiente. Na psicanálise, nós costumamos dizer que a mãe é um ambiente-mãe. Isso mesmo. A mãe não é uma pessoa, ela não é entendida, né, inicialmente como uma pessoa, e sim como o próprio mundo. Por isso, né, esse ambiente-mãe é o primeiro ambiente de vida, né, fora do útero. Percebam que coisa interessante. Mesmo depois que a criança sai, né, do ventre da mãe, ou seja, da vivência que chamamos de endo é dentro, endoparasitária, ou seja, é como se a criança fosse um parasita, vivendo das substâncias do corpo da mãe. Por isso, essa primeira vivência endoparasitária, ela é substituída logo depois por uma vivência externa, ou seja, fora, ectoparasitária. Uma vivência externa, mas uma dependência ainda muito profunda. Por quê? Porque, como ambiente, a criança só vive se estiver dentro desse ambiente. Se estiver fora dos cuidados maternos, morre. Não consegue nem mesmo sobreviver. Por isso, ela, a mãe, é a matéria-prima afetiva usada como base de nossas primeiras sensações e ideações. Notem aí que importância, né? Nós costumamos chamar essas primeiras relações de triangulação originária. Por que triangulação originária? Porque, de forma mais comum,
existe um triângulo originário que dá causa à personalidade. Ou seja, né, é a mãe, o bebê e o pai. Mas nessa triangulação, a vivência a partir do binômio mãe-bebê é a vivência mais importante no início da vida mental. O pai, ele tem uma importância até secundária. Não que não seja importante, será muito importante. Depois dos 2, 3 anos de idade, o pai assumirá uma importância maior nessa triangulação. Porém, nos primeiros momentos de fixação, de organização mental, a mãe é importantíssima. Esse ambiente mãe é o primeiro amparo contra a ansiedade. A criança vai se estribar na mãe exatamente para se defender, né, do medo, da agonia de se desfazer como pessoa. Uma psicanalista inglesa chamada Melanie Klein falou bastante sobre essa questão da angústia de diluição. A criança pequena, ela percebe que pode perder o eu. Por quê? O eu é montado, o eu não é uma coisa natural. Então, no início, né, a identidade da criança não é uma coisa muito fixa. Por isso, o ambiente mãe, o acalento da mãe, será muito importante para estabelecer de uma forma mais fixa a identidade. Notem aí, né, como nossa base identitária depende do contato com a mãe. Sem esse contato, a criança simplesmente não se estabeleceria propriamente como pessoa. É só perceber como acontece com uma criança desamparada. É um caso muito triste, mas percebam que quando uma criança é desamparada, desassistida, ela fica sempre muito insegura, amedrontada, às vezes com sintomas fóbicos, está mais propensa à criminalidade, à delinquência. Todas essas coisas negativas, né, ocorrem quando falta a assistência. Notem como é importante, né, essa assistência. Daí então, né, a ideia até do trinômio, que serve como base para o surgimento do indivíduo. A mãe é proteção, a mãe é alimentação e a mãe é evolução. Ela se desdobra nessas três coisas, nesses três fenômenos básicos para a vida, tanto mental como material. Ela é proteção, alimentação e evolução. A criança vai se desenvolver à medida que tem, na realidade, um contato com essa mãe boa. Nós podemos dizer que a internalização da mãe boa representa um importante passo para o controle das primitivas oscilações afetivas do bebê. Como eu disse, né, a personalidade, a identidade do bebê no início não é uma coisa fixa, bem estabelecida. Ao contrário, ele tem diversas oscilações. Ele facilmente se sente diluído a partir da angústia, do medo. E a mãe serve como uma importante base de controle dessas ansiedades primitivas. Daí, então, dizer que a presença afetiva da mãe gera uma espécie de canal empático, onde o infante é introduzido na cultura. Através da mãe, o ser antes biológico é transformado em um animal desnaturalizado, ou seja, em um animal social. Não preciso dizer mais nada, né? Perceba aí a importância desse contato, né, inicial com a mãe. Até o ser social, porque o ser humano, mais do que um animal, é um ser social. Por quê? Ele terá que aprender códigos, ele terá que aprender as normas, ele vai internalizar uma moral societária. E para que haja, né, a boa internalização dessas coisas, ele necessariamente precisa de um canal empático, que faz com que ele tenha contato com o externo de uma forma positiva. E é a mãe que inaugura esse canal empático. Por quê? Porque se a mãe boa é internalizada, a criança tem confiança no externo. A criança se abre para o externo.
Daí, então, ela tem uma condição maior de intercambiar com o externo sem se fechar. Isso significa algo muito positivo, né, para o ser social se constituir. O oposto também é verdadeiro. Ou seja, se a criança não tem esse contato eufônico, harmonioso com a mãe, ela terá grande dificuldade na relação com a cultura, na relação com a sociedade. Por quê? Porque a criança não vai estabelecer esse canal empático, esse contato, né, positivo com o externo. Ao contrário, uma criança que não é amada, uma criança que não é assistida pela mãe, ela vai sempre manter ativo no inconsciente uma certa hostilidade em relação ao meio. Ela se manterá sempre muito insegura em relação ao meio. É comum uma criança que não foi amada, assistida, né, se manter hostil, agressiva, gostar até de frustrar muitas vezes os agentes culturais secundários. Por quê? Porque se a mãe boa não é internalizada, usando aí, né, a terminologia usada por Melanie Klein, a mãe má, ou seja, os aspectos negativos da mãe, infelizmente são os aspectos internalizados. Por isso, a mãe má vai renascer no contato que o bebê tem com a vida social. Por isso, ela sempre olhará para a autoridade com desconfiança. Sempre pensará na autoridade como motivo de castração, motivo de sofrimento, de dor, e não como uma base de proteção, como deveria ser. Idealmente, né, a relação com uma mãe boa faz com que a criança veja uma autoridade social como uma forma de proteção. Isso indica, né, a forma de se relacionar com o mundo depende muito da relação primária com a mãe. Não esqueça disso. Você que é mãe, você tem uma grande responsabilidade. As pessoas brincam dizendo que a psicanálise coloca toda a culpa nas costas da mãe, mas não é bem assim. É importante entender, né, que nós temos responsabilidades. Se você resolve ser mãe, você tem que entender qual é a sua função. Mais do que uma pessoa, mãe é uma funcionária da cultura. A função mãe, a função materna, ela implica automaticamente em responsabilidades. É por isso que a sociedade anda tão desequilibrada. Mães de 13 anos, 14 anos, né, que não estão preparadas para a maternagem, que não sabem propriamente, né, qual o seu papel social. Isso faz com que haja um desequilíbrio generalizado. Nós estamos caminhando, é triste dizer isso, parece que eu sempre faço o papel aqui de profeta do Apocalipse, mas eu tenho que correr esse risco. Nós caminhamos para uma situação muito difícil. Por quê? Porque a mídia, ela só divulga os prazeres sensuais, sexuais, a ideia de que você tem que usufruir cada vez mais o prazer físico, corporal, né? É a balada, é a felicidade das drogas, é o prazer pleno e absoluto. E com isso, nós temos o perigo de desmancharmos, né, essa funcionalidade tão importante para a manutenção do psiquismo. Então você mãe, você pai, vocês precisam entender os papéis, né, delineados para que você possa fabricar, fazer um outro ser humano de fato equilibrado. Isso não é fácil, por quê? Depende da sua responsabilidade. Pense bem nisso. Na próxima semana vou continuar a falar sobre a triangulação originária, vou enfocar mais o papel do pai. Dessa vez você aprendeu sobre a imagem do feminino na psicanálise, né? Novamente agradeço aqui a presença do professor Ângelo também. Na próxima semana ele volta para dar o recadinho dele. E eu volto falando mais sobre a triangulação originária. Um grande abraço a todos vocês.
Você acabou de ouvir e participar pela Trianon AM 740 do programa Encontro com a Vida. Apresentação do filósofo e psicanalista, professor Marcos Oliveira.